paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, para dar continuidade a essa palavra que Deus tem nos revelado, tem nos entregado ao nosso coração para passar para você, para que você possa buscar do Senhor cada dia mais concertos, reajustes familiares. Nós temos falado essa semana, nós tiramos ela exclusiva para falar sobre família, sobre casamento, sobre os filhos honrar os pais. E nós vamos falar uns 2 dias sobre como os filhos devem honrar os pais, E muitas das vezes a falha não está nos filhos. Muitas das vezes nós queremos falar: meu filho não me respeita, meu filho não honra. Mas a falha não está no filho, a falha está em nós, porque a Bíblia fala assim, instrui, outras versões fala educa, Instrui o menino o caminho que deve andar, e quando envelhecer ele não vai se desviar dele. Então quantas vezes nós não instruímos os nossos filhos de forma correta? Quantas vezes nessa caminhada nós deixamos ele por conta própria, A Bíblia fala que o filho deixado por conta própria, ele é a vergonha do pai e da mãe. Então, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor na nossa vida. Então, nós não devemos desperdiçar o que Deus tem nos entregado como herança. Quantos têm deixado por educação secundária, de babá, de escola, de psicólogos, mas não tem se empenhado a ser realmente aquele guardador do filho, como determina a palavra de Deus. Nós temos que cada dia pegar aquilo que nós recebemos de Deus e guardar com muito zelo, cuidar com muito carinho. Então a nossa responsabilidade ela é muito grande diante de Deus, porque nós não temos autoridade nos nossos filhos, não é somente no reino terreno, mas é no reino espiritual. É no reino espiritual como nos reino terreno. É ensinar eles, as limitações. Temos que orar pelos nossos filhos, tirar tempo para estar ensinando ele. A Bíblia fala lá em Levítico que a gente sentar às portas para ensinar aos nossos filhos o propósito de Deus. Então, quantas vezes nós não tiramos tempo para isso, Andamos muito ocupados, é trabalho, é estudo, é isso, aquelas coisas que tem roubado tempo, rede social, então, é o que tem matado a comunhão, Se você chegar numa casa, muito dificilmente o menino de 10 anos já não tem o seu tablet ou seu celular. Nisso, você chega numa casa, uma criança de 10 anos já tem o seu tablet ou o seu celular. Então ele já fica ligado, ele já está ali, como diz, nas redes sociais, em desenhos, filmes e coisas que vem ali só trazendo contaminação na mente. E sabendo que nós é que temos essa responsabilidade de ensinar. Nós devemos todo o tempo que nós tivermos de oportunidade agir em favor dos nossos filhos, Tirar ele das coisas erradas, ensinar ele princípios cristãos, limitações, Nós estamos vivendo um tempo em que os filhos não têm limitações. Os filhos já não sabem ouvir um não. Se você dá um não, hoje, por que quantas crianças fazem tratamento de depressão, de muitas outras coisas, os adolescentes se suicidam? Por quê? Porque já não consegue ouvir o não. Nunca ouviu um não, nunca soube o que é um não dado por um pai, por uma mãe, por uma autoridade. E quando chega na fase da adolescência, que ele vai conhecer o não, aí é a hora em que o inimigo usa das artimanhas, até às vezes, para tirar a vida dos nossos adolescentes, Então eles precisam saber, além dos princípios cristãos, as limitações impostas por Deus, que são um dos princípios, As limitações impostas pelas autoridades terrenas. Então ele já tem que crescer ouvindo que tem que ter regra, que as coisas não podem ser dessa forma. Então nós devemos todo o tempo pegar nossos filhos cada dia mais, adquirir tempo com eles, ensinar eles ali a ouvir eles, que é o que tem mais roubado os nossos adolescentes, porque os pais, a mãe já não tem tempo para ouvir, já não tem aquele carinho, já não dispensa aquela oportunidade de estar ouvindo os filhos. Aí entra um pedófilo, uma criança delinquente que às vezes já conheceu o mal e vai ali adotando o seu filho e levando ele cada dia mais a umas atitudes rebeldes. E os demônios aproveitando disso, os demônios têm trabalhado para destruir os lares, destruir as... Temos que estar todo o tempo orando pelos nossos filhos, agir em favor deles para que eles adquiram não só os princípios, mas aceite as limitações, aceite os nãos, conheça os nãos
que são impostos pela vida, né? Nós não podemos tratar nossos filhos. Tem muita mãe, pai que fala assim: eu trato meu filho como meu amigo, eu sou colega da minha filha, sou amiguinha da minha filha. Não podemos, irmãos, porque aí nós tiramos deles os limites. E quando nós tiramos deles os limites, eles sentem falta. Eles sentem, por mais que ele tenha uma mãe ali, mas ele precisa, um pai, ele precisa de alguém que tenha uma posição que passa proteção, passa cuidado, que sabe que na hora certa de corrigir, vai estar ali puxando a orelha, falando o que é certo, corrigindo. Então nós não podemos tratar nossos filhos de qualquer forma, como se fosse amiguinho deles, porque dessa forma nós perdemos o respeito deles, né? Muitas das vezes, né, nós deixamos. E nem podemos também sermos autoritários, né? Porque tem muitos pais que é autoritário, que fala, a voz dele que é a definida do momento. Então, e os filhos às vezes, em vez de ter respeito, eles têm medo. E os nossos filhos não é para ter medo de nós, é para nos respeitarmos, é para estar conosco, né? Então, sendo assim, vamos tratar eles como Deus nos trata, né? O Senhor, ele fala para nós: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, então eu sou o Senhor vosso Deus. Lá tem vários versículos que o Senhor nos ensina a honrar Ele, como Ele deve ser honrado. Sendo assim, né, não podemos também querer nos... Cortando. Quando Deus deixa bem específico: eu sou o Senhor da sua vida e não há outro, assim somos nós também na vida dos nossos filhos, né? Hoje a gente vê que as pessoas, elas falam, às vezes ali, os filhos, como tratando Jesus de você, até hinos, né? Falar: você, Jesus, você. Isso é uma desonra, porque nós estamos nos igualando à santidade perfeita do nosso Deus, né? Então, até mesmo com Deus, quando referir a Ele, sempre ensina seus filhos a honrá-lo como Senhor Jesus, como Senhor nosso Deus, Senhor da nossa vida. Porque assim seus filhos vão saber a diferença de ser o Senhor, você ser o Senhor ou a Senhora, e a diferença dos amiguinhos ser você, tá? Vai ser um crescimento muito grande para a nossa vida. Então nós precisamos ficar muito alerta na criação dos nossos filhos, né? Precisa entender que seus filhos, eles crescem, né? Eles têm problemas, o mundo cada dia é perigoso, muito perigoso, espiritualmente falando, né, e terrenamente também, e os pais têm que demonstrar os interesses pelos filhos. É o que eu falei, não podemos ficar correndo do nosso zelo com nossos filhos, conversar com eles, ter tempo para conversar com eles, falar sobre os eventos do dia, pôr eles mais empolgados, como foi na escola, quem conheceu, o que aconteceu, com quem você falou, para que eles possam ver em você aquela figura que realmente se importa com ele. E é isso que nossos jovens e adolescentes, os homens de Deus, há de trabalhar nisso. Saber que importamos com nossos filhos e que teremos uma geração sadia, curada de todo mal. Amém? Vamos orar pela nossa geração? Repete comigo aí. Senhor Jesus, eu te agradeço a oportunidade de ser mãe. Você que é mãe, fala mãe. Você que é pai, de ser pai. Sendo genitor ou não. Se você é genitor, fala que sim. Se você não, fala que é pai de coração. Ou sendo genitor ou paz de coração. Agradeço o privilégio de estar com essa herança que o Senhor confiou nas minhas mãos. Obrigado, Senhor. E eu, como autoridade terrena na vida deste filho, dos meus filhos, eu proíbo toda força do mal, toda maldade de se aproximar dos meus filhos e blindo eles com a presença do Senhor, com o sangue do Cordeiro de Deus, e repreendo todos os julgos e levo cativo a vida dos meus filhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tenham um bom dia e que seja mais um dia de vitória e alegria na sua vida. Amém? Paz do Senhor.